Bom dia! Hoje, meus alunos, nós vamos conversar um pouco sobre a ótica geométrica, tá? A ótica geométrica que não tem tanta força na cobrança no Enem, mas que vem e vai cair uma questão, tá? Nós vamos conversar um pouco sobre a reflexão da luz, tá? Então, quando se fala em reflexão da luz, nós temos dois instrumentos para se trabalhar, que são os espelhos, o espelho plano e o espelho convexo. Aqui eu tenho, um espelho plano, tá? Como vocês podem ver, tá? Um espelho plano. A imagem no espelho plano, ela é sempre virtual, direita e igual. Então, o tamanho da imagem não aumenta com a distância do espelho, tá? Aqui eu tenho outro espelho. Outra aplicação bem simples é quando você coloca, os espelhos formando um determinado ângulo, que aí você vê mais imagens. Quanto menor for o ângulo, mais imagens a gente enxerga. E se eu coloco um espelho paralelo ao outro, nós vemos infinitas imagens, tá? Então vai uma dica aí para o Enem, no espelho plano. Lembre, o espelho plano para um objeto real, a imagem ela é sempre o quê? Sempre virtual, direita e igual. Bom, agora a gente vai falar um pouco dos espelhos esféricos, os espelhos que servem uma curvatura. Aqui eu tenho um espelho convexo. Quando eu viro o lado, eu tenho o espelho côncavo. Gente, o espelho convexo, ele é usado nos retrovisores dos carros do lado externo, retrovisor direito. Ele aumenta o campo visual, mas o tamanho da imagem ela fica menor. Tá? É tão interessante que às vezes a gente pensa que o objeto ele está mais distante, mas na verdade não, ele está mais próximo que o espelho, a imagem do objeto está mais próxima que o espelho, porém, o tamanho, o cérebro imagina como se fosse distante. Essa questão já caiu no Enem. Onde mais a gente usa o espelho convexo? Usamos nas portas dos prédios, das garagens, nas casas de conveniência. E interessante, época de Natal, quando a gente monta aquela árvore linda e bota aquelas bolas prateadas, quando você olha para a bolinha, você vê a imagem virtual, direita e menor. Então, sempre que você tiver um espelho côncavo, a sua imagem é virtual, direita e menor. Desculpa, sempre que você tiver um espelho convexo, um espelho convexo, a sua imagem é virtual, direita e menor. Agora, quando você muda o lado, aí você percebe, à medida que eu vou aproximando o objeto do espelho, eu tenho imagens diferentes. A imagem no espelho côncavo, ela pode ser real, isso quer dizer, ela pode ser gerada pela interseção dos próprios raios luminosos refletidos. A imagem pode ser, se o objeto estiver antes do centro, real invertida e menor. Se o objeto estiver no centro, real invertida e igual. Se o objeto estiver entre o centro e o foco, real invertida e maior. É assim que a gente usa, por exemplo, nas projeções de cinema. Só que no cinema, a gente não usa o espelho côncavo, a gente usa a lente convergente. E aí a imagem é projetada, é uma imagem real invertida. Mas, professor, como invertida se eu vejo a imagem sentada de cabeça para baixo? Jovem, o filme antes, o arquivo do filme ele já é invertido antes, para que a imagem seja invertida e você perceba ela como se fosse direita, tá? Agora, engraçado, diz bem assim, que vampiro não reflete no espelho. É fácil provar isso, é só pegar um espelho côncavo, colocar o vampiro no foco do espelho e na hora da filmagem, a imagem some. A imagem some na hora da filmagem. Vai ter um momento que eu vou aproximando e a imagem vai sumir. Por quê? Porque o objeto está no foco. Bom, qual é a outra possibilidade? Se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho. O objeto entre o foco e o vértice, aí a imagem é virtual, direita e maior. E aí, gente, onde é que a gente encontra isso? Onde é que o Enem pode cobrar isso, Montalvas? Diga aí, meu irmão. Meu irmão, relaxe. Você não vai ao dentista. Quando o dentista pega aquele espelhinho odontológico e bota no seu dente, o seu dente está entre o foco e o vértice. Aí a sua imagem é virtual, direita e maior. É uma aplicação do espelho côncavo. Se for virtual no espelho côncavo, você já sabe que é maior. No espelho convexo, ela é virtual, mas ela é o quê? Menor. Tá, gente? Agora a gente vai mostrar outro instrumentozinho bem interessante que o Enem cobra muito, que é chamado prisma, tá?
lembra até de Pink Floyd e tal, dispersão da luz. Bom, o prisma de dispersão, você joga a luz branca e ela abre nas 7 cores principais. Mas o prisma também serve para você gerar reflexão total, que a luz bate e reflete e sai aqui. Em vez de sofrer a refração, ela sofre a reflexão total. Tá? Isso é aplicado muito aonde? Nas fibras ópticas, nas telecomunicações, na internet, a internet de banda larga. A gente trabalha muito com isso, com a reflexão total da luz. Gente, aqui é interessante falar dessa lente aqui, ó. Isso aqui é uma lente. Agora eu saio do potencial de reflexão e entro no potencial de refração. O que significa refração? A luz passar de um meio para outro. Toda vez que a luz passa de um meio para outro, ela sofre refração. Então isso aqui, essa lente é chamada lente biconvexa. Na verdade, essa é uma lente que atua como se fosse o espelho côncavo. E essa lente que nós temos aonde? No cristalino. Tá? Então, nesse caso, a imagem que fica projetada na retina é uma imagem real, invertida e menor. Tá? Serve do mesmo jeito e tal, aplicações as mesmas dos espelhos côncavos. Apenas que na lente convergente eu não tenho reflexão, eu tenho refração. E outra coisa, o raio de luz, você mandar 2 raios de luz nessa lente, vai sofrer o quê? Convergência. Se os raios vierem paralelos, eles fecham e vão para o foco. Então essa lente converge. Por isso que eu chamo lente biconvexa, é uma lente convergente. Aqui eu tenho a lente, ó gente, bicôncava. Isso aqui é uma lente convergente, de borda espessa. Gente, qual é a aplicação dessa lente? Essa lente é a aplicação para quem tem miopia. Quem tem miopia tem um grau negativo. O míope tem uma dificuldade de enxergar de longe, tá? O míope tem uma convergência grande, então eu preciso de uma lente bicôncava, tá? Que é uma lente divergente, que ela vai abrir e vai fazer com que o míope enxergue as coisas de longe, tá? No meu caso, não. O meu caso é hipermetropia. Então, a minha lente aqui é uma lente convergente. Tanto é que a imagem do meu olho, vocês estão percebendo, é virtual, direita e maior. Ah, Wilson, não acredito. Vejam agora o tamanho do meu olho como ficou menor. Então, essa lente, ela está ampliando o tamanho do meu olho, porque ela é convergente. Tá bem, gente? Ó, nós temos esses defeitos da visão, que é a hipermetropia, tá? A hipermetropia é a dificuldade de enxergar de longe, tá? De perto. Hipermetropia de perto. E, por exemplo, eu tenho uma baixa convergência, então eu preciso de uma lente convergente para corrigir. A miopia, não. A miopia você tem uma alta convergência. Aí você precisa de uma lente divergente, tá? Para corrigir o defeito. Nós temos também a presbiopia, que é o cansaço da musculatura ciliar ou a perda da elasticidade do cristalino, que na verdade a gente não consegue mais acomodar a imagem. Dessa forma, a gente aplica uma lente positiva para corrigir esse defeito. Lembrando, não é doença. Defeito não é doença, eu tenho defeito da visão. Se eu tiro os óculos, eu tenho um defeito. Se eu coloco os óculos, eu corrijo o meu defeito. Então, não é porque eu uso óculos que eu sou doente. Eu tenho um defeito da visão. Agora, se eu tivesse glaucoma, aí sim, eu preciso controlar com medicamento. Aí sim, seria uma doença. Fiquem ligados no meu canal, tá, gente? Esse vídeo entrará logo no YouTube, que eu tô encaixando. A princípio, ele vai entrar no IGTV lá do Instagram, tanto do Física como Montalvão, também como Física com Montalvão e o Wilson Montalvão, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.